Na São Paulo da década de 1920, o horizonte ainda não era dominado por arranha-céus ou viadutos intermináveis. A cidade crescia, sim, mas ainda guardava algo de interiorana, ruas de terra, bondes barulhentos e cavalos dividindo espaço com os primeiros automóveis. E ali, margeando a vida dos paulistanos, corria um rio que parecia não ter pressa, o Pinheiros. O Pinheiros, naquela época, não era o esgoto a céu aberto que muitos conhecem hoje. Era um rio sinuoso, cheio de curvas, com várzeas verdes que se alagavam em tempos de chuva. Suas margens eram ocupadas por pequenas chácaras, sítios, campos de futebol improvisados e comunidades simples, feitas de casas de madeira. Nos fins de semana, famílias inteiras iam até suas margens pescar, tomar banho, ou simplesmente descansar à sombra das árvores. E foi justamente às margens desse rio que um jovem estudante de engenharia, chamado João Ferreira, caminhava quase todos os dias. João tinha pouco mais de 20 anos, carregava sempre um caderno de anotações e um olhar curioso para tudo que via. Um dia, esse rio vai ser o coração do progresso de São Paulo, dizia ele para si mesmo, enquanto rabiscava desenhos de pontes, canais e estradas. Para João, o rio Pinheiros representava mais que natureza. Representava futuro. Ele acreditava que, se a cidade crescia em ritmo acelerado, seria preciso pensar em infraestrutura, energia, transporte. E o rio, com toda a sua força, poderia ser a chave para tudo isso. Mas, enquanto João sonhava com pontes e avenidas, outras pessoas viam o rio de maneira muito diferente. Um pouco mais adiante, na beira da água, uma menina de cabelos longos e pés descalços corria atrás de uma pipa improvisada. Seu nome era Rosa Santos, filha de uma família de ribeirinhos que vivia de pesca e de pequenas plantações na várzea. Para Rosa, o rio não era progresso nem engenharia. Era casa, era sustento, era brincadeira de infância. Rosa! Volta já pra cá, menina, que o rio tá cheio hoje. Gritava a mãe dela, preocupada com as correntezas. Já vou, mãe. Só mais um pouquinho. Respondia Rosa, rindo, sem imaginar que um dia aquele mesmo rio deixaria de ser parte da sua vida. Enquanto Rosa crescia aprendendo a nadar, pescar e brincar na beira do Pinheiros, João crescia sonhando com retas, cálculos e projetos. Dois mundos completamente diferentes, ligados por aquele mesmo rio. Nos cafés do centro da cidade, os jornais já estampavam manchetes sobre o futuro de São Paulo. A metrópole precisava se modernizar. Com a explosão da industrialização e a chegada de mais imigrantes, as autoridades discutiam soluções para gerar energia elétrica, abastecer casas e fábricas e escoar a produção. Foi numa dessas discussões que João ouviu, pela primeira vez, um boato que acendeu sua imaginação. O governo planejava retificar o rio Pinheiros. Para quem não sabe, retificar um rio é transformá-lo em canal, eliminar suas curvas naturais, torná-lo reto e controlável. Para os engenheiros e investidores da época, isso era sinônimo de ordem, eficiência e modernidade. Mas para os ribeirinhos, seria como amputar a alma do lugar. João ouviu a notícia e correu para casa. Animado. É isso! É disso que São Paulo precisa. Um rio canalizado, aproveitado, gerando energia e abrindo espaço para o futuro. Eu quero estar nesse projeto. Mas, do outro lado da cidade, Rosa ouviu os comentários que chegavam até sua comunidade com um aperto no coração. Dizem que vão mexer no rio, pai, que vão botar máquinas grandes aqui. O pai, um homem simples, olhou o horizonte e respondeu apenas: quando mexem na terra da gente, Rosa, nunca sobra coisa boa. Naquele mesmo ano, João conseguiu acompanhar uma visita técnica de engenheiros estrangeiros ligados à Light, a companhia canadense que já explorava energia em São Paulo. Ele ficou maravilhado com os mapas, as pranchetas, os discursos em inglês cheios de palavras difíceis. Esse rio será domado. Vamos gerar energia para milhões e transformar São Paulo em uma potência, disse um dos engenheiros. João anotava tudo, seus olhos brilhando. Para ele, era o chamado da vida. Mas, em silêncio, observava também os olhares desconfiados de alguns moradores que se reuniam ao redor, sem entender muito bem o que significava domar um rio. O tempo foi passando. O rio Pinheiro seguia sua vida, calmo em alguns dias, furioso em outros. No verão, transbordava e invadia ruas, assustando quem vivia nas várzeas. Mas, logo depois, voltava a ser lugar de pesca, banho e brincadeira. Era um ciclo natural, antigo,
que parecia eterno. Certa manhã, João caminhava com seu caderno de anotações quando encontrou Rosa, agora com uns 14 anos, tentando pegar peixinhos com uma lata furada. Ele ficou observando, curioso. "Você gosta do rio, né?" perguntou. Ela olhou desconfiada para o rapaz de roupas limpas, diferente dela. "Gosto não, eu amo. O rio é nossa vida. Se tirarem ele da gente, não sobra nada." João sorriu de leve, mas não respondeu. Como explicar que, para ele, o rio não era para amar, mas para transformar? No final daquela década, a notícia já era certa. O Rio Pinheiro seria retificado. Não era mais boato, era decisão oficial. O governo estadual e a Light estavam fechando contratos, prometendo energia abundante, progresso e riqueza. João recebeu a confirmação de que poderia estagiar junto ao grupo de engenheiros responsáveis. Ele correu para casa, mal conseguindo conter a alegria. "Mãe, vou trabalhar no maior projeto da história de São Paulo." A mãe o olhou com orgulho, mas também com um certo receio. "Meu filho, só não se esqueça que progresso também tem preço. Quem paga esse preço nem sempre é quem se beneficia." Enquanto isso, Rosa escutava seu pai conversando com vizinhos. "Eles querem expulsar a gente daqui. Dizem que vão retificar o rio, mas isso é só desculpa para arrancar nossa terra." "E o que vamos fazer?" perguntou Rosa, assustada. O pai suspirou fundo. "Lutar como der. Mas quando é o governo e os homens ricos que decidem, é difícil ganhar." Naquele instante, duas histórias começavam a se entrelaçar. A do jovem engenheiro sonhador que queria transformar o rio em símbolo de modernidade. E a da menina ribeirinha que só queria continuar vivendo onde havia nascido, às margens do Pinheiros. O rio, ainda livre, parecia não se importar com os sonhos ou os medos humanos. Corria, serpenteava, refletia o céu de São Paulo. Mas o destino já estava escrito. Em breve, as máquinas chegariam. E tanto João quanto Rosa teriam de enfrentar, cada um à sua maneira, as consequências do progresso. João é convidado oficialmente para participar do projeto de retificação do Pinheiros, enquanto Rosa e sua família recebem o primeiro aviso de que terão que deixar suas casas. O conflito entre progresso e tradição começa a se acirrar. A década de 1930 trouxe consigo uma transformação silenciosa, mas implacável. A cidade de São Paulo já não era a mesma de 10 anos antes. O café, que antes dominava a economia, começava a perder espaço para a indústria. Fábricas se multiplicavam nas margens do Tietê e do Tamanduateí, e a população urbana crescia como nunca. A cidade pedia mais energia, mais transporte, mais espaço. E foi nesse cenário que as primeiras máquinas começaram a surgir às margens do Rio Pinheiros. Na manhã em que chegaram, Rosa acordou com um barulho que nunca tinha ouvido antes. Não eram pássaros, não eram as carroças dos vizinhos. Eram motores, engrenagens, ferro contra ferro. Ela saiu correndo de sua pequena casa de madeira e viu, pela primeira vez, escavadeiras e tratores estacionados na beira do rio. Homens de chapéu duro e roupas engomadas observavam mapas e davam ordens. O ar cheirava a óleo diesel e fumaça. "Pai, o que é isso?" perguntou, assustada. O pai, com o rosto fechado, respondeu: "É o começo do fim, Rosa. Vieram tomar conta do nosso rio." Enquanto as crianças da comunidade se aproximavam, curiosas, alguns adultos se afastavam em silêncio, com medo. Havia ali uma mistura de fascínio e terror. As máquinas eram enormes, diferentes de tudo que eles já tinham visto, mas também carregavam consigo a promessa de expulsão. Do outro lado dessa mesma cena, João estava em êxtase. Ele vestia um capacete branco que ainda não lhe cabia direito, carregava uma prancheta e seguia atrás de engenheiros estrangeiros que falavam em inglês, apontando para o rio. "Aqui vamos abrir o canal. Ali ficará a comporta. Precisamos rebaixar o nível da água para alimentar as turbinas." João anotava tudo com rapidez, como se cada palavra fosse ouro. Ele finalmente fazia parte daquilo. Sentia-se um soldado do progresso, pronto para ajudar a transformar São Paulo na cidade moderna que todos sonhavam. Mas, no fundo, uma voz pequena o incomodava. Ele lembrava da menina que havia conhecido anos atrás, com os pés descalços e um sorriso de quem dizia amar o rio. O que seria dela agora? Pensava, mas logo afastava o pensamento,
mergulhando novamente nos cálculos e instruções. Os dias passaram, e as máquinas começaram a trabalhar. Árvores foram derrubadas, barracos foram demolidos, e o terreno irregular deu lugar a enormes clareiras de terra batida. O barulho era constante, britadeiras, tratores, homens gritando ordens. Onde antes havia silêncio e canto de passarinhos, agora reinava o som metálico do progresso. Rosa observava da beira da estrada, segurando firme a mão do pai. Eles não podem fazer isso. Esse rio é nosso. O pai balançou a cabeça. O rio nunca foi nosso, filha. A gente só cuidava dele. Agora, pertence aos homens da cidade. Algumas famílias resistiram. Recusaram-se a sair, reclamaram com autoridades, até protestaram em frente às obras. Mas logo perceberam que estavam lutando contra um inimigo maior do que podiam enfrentar. Policiais chegaram, papéis oficiais foram entregues, e a mensagem era clara: ou saíam por bem, ou seriam removidos à força. Rosa viu sua casa ser marcada com um X vermelho na parede. Aquele sinal, simples e cruel, significava que, em poucos dias, tudo seria destruído. Enquanto isso, João vivia seu momento de glória. Estava dentro de escritórios, assistindo a reuniões com engenheiros da Light, escutando sobre como o Rio Pinheiro seria transformado em um canal retilíneo, capaz de abastecer usinas hidrelétricas e, ao mesmo tempo, abrir espaço para avenidas modernas. Este será o maior passo da engenharia paulista no século, dizia um dos chefes. E João acreditava. Ele não via ali destruição, mas construção. Não via famílias desalojadas, mas um futuro para milhões de pessoas. Certa tarde, ele caminhava pela margem do rio quando viu um grupo de crianças olhando para os tratores como se fossem monstros. Entre elas, reconheceu Rosa, agora mais crescida. Os olhos dela não eram mais de curiosidade, mas de raiva. Você faz parte disso? Ela perguntou, encarando-o. João engoliu seco. Eu estou ajudando a construir o futuro da cidade. O futuro da cidade? E o nosso futuro? Você sabe onde vamos morar quando destruírem tudo? João tentou responder, mas não encontrou palavras. Apenas baixou a cabeça, sentindo um peso que até então não havia considerado. As semanas seguintes foram de dor para Rosa e sua comunidade. As casas foram derrubadas, os barcos de pesca desapareceram, os campos de várzea foram aterrados. A cada curva destruída, o rio ia deixando de ser rio e virando canal. Retas frias substituíam os meandros antigos. Rosa chorava escondida, mas também alimentava uma raiva crescente. Eles dizem que é progresso, mas progresso para quem? Não é para a gente. Já João, dividido entre a admiração pelas obras e a culpa pelos rostos que via perderem tudo, começou a escrever em seu caderno não apenas cálculos, mas também reflexões. Será que todo progresso precisa destruir histórias? Será que a cidade pode crescer sem apagar memórias? Em 1938, a transformação já era visível. Onde antes havia natureza, agora se viam paredões de terra, pontes em construção e águas canalizadas. O Rio Pinheiro já não corria livre, era conduzido, domado, moldado pelas mãos humanas. E para Rosa e sua família, já não havia escolha. Tiveram que se mudar para uma área distante, improvisada, sem o rio que sempre havia sido sua vida. Ao sair, ela olhou uma última vez para a água e prometeu a si mesma: um dia, vão lembrar do que tiraram da gente. Um dia, a história do rio vai ser contada. Com a retificação em andamento, João mergulha cada vez mais no projeto, mas sua consciência começa a pesar. Rosa, por sua vez, tenta se adaptar à nova vida longe do rio, mas não consegue abandonar a raiva do que perdeu. Suas trajetórias se cruzarão novamente, em um momento de choque ainda maior. A cidade de São Paulo já não era mais a mesma em 1940. Fábricas cresciam como muralhas, bairros inteiros surgiam em semanas, e o trânsito de caminhões e bondes se misturava às carroças que ainda resistiam. O Rio Pinheiros, agora retificado em grande parte, parecia um fantasma do que havia sido. Suas curvas sinuosas foram trocadas por linhas retas, suas margens cobertas por concreto e terra batida. João caminhava pelo canteiro de obras com botas enlameadas. Ele era agora um engenheiro assistente, respeitado pelos colegas. O sonho de ajudar a construir o futuro se tornava realidade, mas sua consciência pesava. Ele já não conseguia olhar para o rio sem se lembrar dos olhos de Rosa.
Naquele dia, uma visita oficial ocorreria no local. Governantes e empresários viriam inspecionar o andamento da obra, e João, como um dos responsáveis, precisava apresentar relatórios. Ele passava nervoso os olhos sobre suas anotações. Não posso mostrar dúvida. Tenho que mostrar eficiência, pensava. Enquanto isso, Rosa estava em outro ponto da cidade. Sua família havia sido levada para uma região improvisada, longe do Pinheiros, onde barracos de madeira e telhas de zinco formavam uma nova comunidade de desalojados. A vida era dura, lama nas ruas, falta de saneamento, empregos escassos. Seu pai, antes pescador, agora trabalhava como ajudante de obra. Rosa, já adolescente, ajudava a mãe com pequenas vendas e, nas horas vagas, se reunia com vizinhos para discutir o que estavam vivendo. Ali surgia uma semente de resistência. Eles falam que é progresso, mas a gente só vê miséria. Ninguém olha por nós. Um dia, precisamos mostrar que também temos voz, dizia Rosa, com uma firmeza que impressionava até os mais velhos. A subtrama de sua vida começava a se formar. Rosa não queria apenas sobreviver. Queria lutar para que sua história, e a de tantos outros, não fosse esquecida. Naquele mesmo mês, o destino tratou de cruzar novamente os caminhos de Rosa e João. Durante uma visita oficial, moradores desalojados apareceram para protestar perto das obras. Cartazes improvisados, vozes firmes, rostos indignados. João, de prancheta na mão, sentiu um arrepio ao ver entre eles uma jovem de olhar intenso. Rosa. Ela o reconheceu imediatamente. Você! Disse, aproximando-se. João engoliu em seco, olhando em volta, preocupado que colegas percebessem. Rosa, eu não sabia que você estava aqui. Claro que sabia. Você sabia que a gente vivia aqui, que esse rio era nossa vida. E agora olha o que sobrou. O diálogo foi interrompido por guardas que empurraram os manifestantes para longe. Rosa foi afastada à força, mas antes de desaparecer, gritou. Um dia, João, você vai entender que não se constrói futuro apagando o passado. Essas palavras ficaram ecoando na mente dele como martelos. A tensão aumentava não só para João e Rosa, mas para a própria cidade. As obras avançavam rápido, mas os impactos também se tornavam claros. Áreas alagavam com mais frequência por erros de cálculo. Famílias pobres eram empurradas cada vez mais para longe do centro. E, ao mesmo tempo, elites já começavam a sonhar com avenidas largas e modernas correndo paralelas ao rio. Certa noite, João estava sozinho no escritório do canteiro de obras, olhando os mapas. Pegou o lápis e começou a rabiscar uma linha paralela ao canal recém-criado. Uma avenida. E se, um dia, construírem uma via aqui? Seria o símbolo do progresso. Mas, ele parou, encarando os riscos. A que custo? Ele fechou o caderno, inquieto. A mesma pergunta martelava. Será que estava ajudando a cidade ou destruindo uma parte dela que jamais poderia ser recuperada? Enquanto isso, Rosa se aproximava cada vez mais de grupos que discutiam direitos sociais. Embora ainda jovem, era ouvida com respeito. Eles acham que somos invisíveis, mas nós somos milhares, dizia. Um vizinho comentou. Você fala como se fosse uma líder, Rosa. Talvez seja isso que você deva ser. E dentro dela, uma chama se acendia. Não bastava lembrar do rio com saudade. Era preciso lutar para que a memória não fosse enterrada debaixo do concreto. O ponto de virada desse capítulo chegou em uma noite chuvosa de 1941. Uma enchente, causada pelo desvio mal calculado de uma parte do rio, invadiu áreas habitadas por famílias desalojadas. Barracos foram levados, crianças se perderam na água, e o caos se espalhou. Rosa estava lá, ajudando vizinhos a se salvar. Gritava, corria, puxava pessoas da lama. Seus olhos queimavam de raiva e dor. Isso não é acidente. É consequência do que estão fazendo com o rio. No dia seguinte, a notícia chegou ao canteiro. João, ao ler o relatório, sentiu o estômago embrulhar. A enchente tinha destruído justamente a comunidade onde Rosa morava. Sem pensar duas vezes, ele foi até lá. Encontrou o cenário de devastação, casas destruídas, roupas e móveis boiando, pessoas desesperadas. E lá estava Rosa, coberta de lama, mas firme, ajudando uma criança assustada. Quando ela o viu, aproximou-se com os olhos em chamas.
Olhe bem, João. Esse é o tal progresso que você ajuda a construir. Ele não conseguiu responder. Apenas ficou parado, imóvel, com o coração pesado. O conflito entre progresso e memória ganha força. João começa a questionar seu papel de forma mais profunda, enquanto Rosa emerge como uma voz de resistência cada vez mais forte. A partir daqui, nada mais será como antes. A década de 1940 avançava, e a cidade de São Paulo parecia correr contra o tempo. O barulho das fábricas, o surgimento de novos bairros e o vai e vem dos bondes mostravam que a metrópole estava crescendo sem olhar para trás. O Rio Pinheiros, retificado, já não era um rio livre. Era agora um canal disciplinado, cercado por terra batida, pedras e máquinas. Mas, mesmo com aparência de controle, havia algo que não podia ser domado: as vozes das pessoas que tinham sido arrancadas das margens. Essas vozes ecoavam em protestos, em reuniões improvisadas nos bairros de realocação e, principalmente, nas palavras de uma jovem que começava a se tornar símbolo dessa resistência: Rosa. Rosa já não era apenas a filha de um pescador. Aos 17 anos, tinha se transformado em uma porta-voz da comunidade. Sabia falar com firmeza, com emoção e, mais importante, com verdade. Numa noite abafada, em um barraco iluminado por lampiões, dezenas de pessoas se reuniram para ouvir. Rosa subiu em uma cadeira improvisada e ergueu a voz. Eles tiraram nossas casas, mataram nosso rio e agora querem que a gente se cale. Mas a gente não pode se calar, porque se calarmos, não sobrará nem lembrança do que fomos. E um povo sem memória é um povo sem futuro. As pessoas aplaudiram, algumas choraram, outras apenas assentiram em silêncio, carregando no peito uma mistura de dor e esperança. Rosa falava não só com palavras, mas com a força de quem tinha visto o rio virar lama e as casas de seus vizinhos desaparecerem na última enchente. Enquanto isso, no lado de dentro do progresso, João vivia dias de conflito. No canteiro de obras, os relatórios apontavam avanços, quilômetros de margem já preparados, novos projetos para avenidas começando a ser desenhados. Era um futuro brilhante para engenheiros e políticos. Mas João não conseguia se sentir parte desse brilho. Em seu caderno de anotações, guardava não apenas cálculos e medidas, mas também palavras que não ousava compartilhar. Será que o rio grita por dentro? Será que um dia ele cobra o preço por tê-lo aprisionado? Numa manhã, durante uma reunião com empresários, ouvi um deles comentar: agora que o rio está domado, poderemos erguer avenidas largas, modernas, que vão transformar São Paulo numa cidade de primeiro mundo. Outro completou: essas famílias pobres que estavam por aqui, elas nunca foram problema. Sempre arranjamos um lugar para escondê-las. As palavras atravessaram João como uma faca. Escondê-las. Como se fossem obstáculos, não pessoas. Dias depois, João tomou coragem e procurou Rosa. Encontrou-a em um espaço comunitário, onde crianças brincavam entre barracos improvisados. Quando ela ouviu, franziu o senho. O que você está fazendo aqui? Eu precisava falar com você. Falar? Depois de tudo o que vi na última enchente? Depois de ver crianças sendo levadas pela água que vocês desviaram? João abaixou os olhos. Eu sei que você tem razão. Mas, eu também não consigo mudar isso sozinho. Só estou tentando entender se ainda existe uma maneira de fazer parte sem destruir. Rosa o encarou, firme, e respondeu: se você realmente quiser mudar alguma coisa, não pode continuar do lado deles. O silêncio se estendeu. João se despediu com um nó na garganta. Aquela frase não era apenas um aviso. Era um ultimato. O tempo passou, e os protestos começaram a se tornar mais ousados. Rosa liderava pequenos grupos que se reuniam perto das margens já concretadas, erguendo cartazes feitos à mão. O rio é vida. Nós também somos São Paulo. Progresso sem gente não é progresso. Certa tarde, a polícia foi chamada para dispersar o grupo. João assistiu de longe, incapaz de agir. Rosa foi empurrada, mas não perdeu a firmeza. Gritava enquanto era afastada: podem nos tirar daqui, mas não vão apagar a verdade. O rio sempre vai se lembrar. Essas palavras ficaram ecoando também na mente de quem passava por ali. Alguns trabalhadores começaram a simpatizar com os protestos, outros riam e chamavam de ingenuidade. Mas a semente estava plantada.
Foi nesse mesmo período que uma decisão polêmica aconteceu. Começaram os estudos para transformar as margens do Pinheiros em grandes avenidas expressas. Para muitos, era a prova final de que o rio jamais voltaria a ser o que foi. Para Rosa, era mais um motivo para lutar. Para João, era o ponto de virada. Continuar calado significava compactuar. Numa noite silenciosa, sozinho no escritório, João escreveu em seu caderno: talvez o verdadeiro progresso não seja construir avenidas. Talvez seja construir uma cidade que não esquece de sua própria gente. Ele fechou o caderno com força, respirou fundo e tomou uma decisão. Iria ajudar Rosa, de alguma forma, mesmo que tivesse que trair a confiança de seus superiores. Rosa se consolida como líder de resistência e voz da memória, enquanto João rompe de vez com sua posição passiva. A tensão aumenta, os planos para a futura marginal Pinheiros avançam, mas a oposição também ganha força. João começa a arriscar sua carreira e até sua segurança para ajudar Rosa e sua comunidade, ao mesmo tempo em que os projetos para a avenida entram em uma fase decisiva. O confronto entre progresso e memória se tornará inevitável. O ano era 1950. O sol começava a cair sobre a cidade, pintando de dourado as águas do Pinheiros, agora já presas pelas margens de concreto. Do alto, parecia tudo organizado, linhas retas, terrenos preparados para receber pistas largas, caminhões entrando e saindo. Mas quem vivia por baixo daquela maquiagem de progresso sabia que havia rachaduras que ninguém queria enxergar. As enchentes, longe de cessarem, haviam se tornado ainda mais violentas. O rio, comprimido, extravasava em fúria quando a chuva era forte demais. Os antigos moradores, espalhados por bairros periféricos, sentiam na pele o abandono. Rosa, incansável, seguia reunindo pessoas, organizando encontros e criando panfletos. João, por sua vez, já não conseguia mais fingir neutralidade. Agora, passava noites inteiras em conflito. Durante o dia, participava das reuniões formais dos engenheiros e políticos. À noite, se encontrava com Rosa e outros líderes da comunidade. Vivia entre dois mundos, um deles iluminado por promessas de modernidade, o outro sustentado por uma memória que insistia em não morrer. Certa noite chuvosa, João foi ao encontro de Rosa em um galpão abandonado perto do rio. Havia mais de 20 pessoas ali, sentadas em caixotes, ouvindo atentamente. Rosa o apresentou com firmeza. Este é João. Ele trabalhou nas obras, conhece os planos e sabe coisas que podem nos ajudar. Alguns o olharam com desconfiança. Um homem de bigode grosso murmurou: um deles no meio da gente? Quem garante que não é espião? Rosa ergueu a mão. Eu confio nele. E se eu confio, vocês podem confiar também. João respirou fundo e abriu seu caderno de anotações. Os planos não param aqui. Eles querem erguer avenidas largas, marginais que vão correr lado a lado com o rio. Mas para isso, mais gente vai ser retirada. Mais bairros vão desaparecer. E o rio vai perder ainda mais espaço. O silêncio foi pesado. Muitos já desconfiavam, mas ouvir de alguém de dentro tornava tudo mais real. No meio da reunião, uma senhora chamada Dona Lourdes ergueu a voz. Eu criei meus filhos na beira desse rio. Já me tiraram uma vez. Agora querem tirar de novo? Até quando vão arrancar a gente como se fosse mato? Rosa abraçou e respondeu: não vamos deixar. Agora temos informação, temos voz. E vamos gritar mais alto do que nunca. João sentiu um aperto no peito. Pela primeira vez, tinha a sensação de que podia, de fato, mudar alguma coisa. Mas também sabia que a linha que atravessava era perigosa. Se fosse descoberto, perderia não só o emprego, mas a carreira, a reputação, talvez até a liberdade. Enquanto isso, no outro lado da cidade, reuniões de políticos e empresários ferviam de entusiasmo. A ideia de criar grandes marginais ao longo dos rios Tietê e Pinheiros era vendida como símbolo máximo de modernidade. São Paulo deixaria de ser apenas uma metrópole industrial para se tornar a capital do automóvel, o coração pulsante do Brasil moderno. Em uma dessas reuniões, João ouviu um discurso inflamado de um secretário do governo. Imaginem! Uma via rápida que levará trabalhadores, empresários e turistas de ponta a ponta da cidade em questão de minutos. Essa obra ficará para sempre como marca da nossa administração. O futuro se constrói agora. Todos aplaudiram. João permaneceu imóvel, com o coração dividido. Dias depois,
Rosa o procurou às margens do rio. A noite estava silenciosa. O reflexo da lua tremulava na água pesada e escura. Você trouxe mais informações? Perguntou ela. Sim. Os projetos já foram aprovados. As obras devem começar nos próximos meses. Se quisermos agir, é agora. Rosa cerrou os punhos. Então vamos agir. João a olhou, hesitante. Mas como? Você sabe que eles não vão ouvir. Já decidiram. Para eles, a cidade é feita de concreto e carros, não de pessoas. Rosa sorriu, mas era um sorriso cheio de dor. Então, que nos ouçam na Marrã. Se não querem nos escutar em palavras, vão nos ouvir em resistência. Foi assim que começaram as primeiras grandes manifestações contra a criação da Marginal Pinheiros. Grupos se organizavam em pontos estratégicos, segurando cartazes, tentando chamar a atenção da imprensa. Jornalistas apareceram, mas as manchetes ainda eram tímidas, sempre exaltando mais o progresso do que a resistência. Em uma dessas manifestações, João caminhava ao lado de Rosa quando ouviu a polícia se aproximando. O grupo foi dispersado com violência. Gritos, correria, pancadas. João tentou proteger Rosa, mas acabou caindo no chão, pisoteado na confusão. Quando conseguiu se levantar, viu Rosa sendo arrastada por 2 policiais. Soltem ela! Gritou, correndo atrás. Um dos policiais o empurrou. Fique fora disso, engenheiro. Você não quer se misturar com esse tipo de gente. Mas João já estava misturado. Rosa foi levada para a delegacia, e ele passou a noite inteira tentando usar suas conexões para libertá-la. Na manhã seguinte, finalmente conseguiu falar com um delegado influente. Ela é só uma menina. Não representa ameaça nenhuma. O delegado riu com desprezo. Essas meninas, engenheiro, são mais perigosas do que parecem. Elas inflamam os outros, fazem barulho, atrapalham o progresso. O senhor devia se preocupar em não se queimar com esse povo. João saiu dali abalado, mas também mais convicto. No mesmo dia, conseguiu a libertação de Rosa, embora soubesse que aquilo custaria caro à sua própria imagem. Ao vê-la sair da delegacia, exausta, mas de cabeça erguida, Rosa apenas disse: Eu não vou parar, João. Nunca vou parar. E ele respondeu, quase num sussurro: Então eu também não. As manifestações crescem, Rosa se torna alvo das autoridades, e João finalmente cruza a linha que o separava da resistência. Ele agora está comprometido com a luta, mesmo que isso signifique colocar tudo em risco. A construção da Marginal Pinheiros começa oficialmente, trazendo máquinas, destruição e novas remoções. A luta se intensifica, mas também os perigos para Rosa, João e toda a comunidade. Era início da década de 1970 quando as primeiras máquinas começaram a rasgar o solo às margens do Pinheiros. A cidade estava em polvorosa, outdoors anunciavam a Avenida do Futuro, rádios exaltavam o progresso, e os jornais traziam fotografias de autoridades sorridentes em frente aos tratores. Mas para quem morava ali, o som não era de futuro. Era o barulho do fim. O chão tremia com cada golpe das escavadeiras. Casas inteiras eram demolidas em questão de horas, e famílias, sem tempo sequer de juntar todos os pertences, viam décadas de história se desfazerem em poeira. Rosa estava lá. Ela corria de um lado para o outro, ajudando os moradores a retirar móveis, segurando crianças que choravam assustadas, tentando registrar em fotografias o que a cidade insistia em apagar. João, já distante do governo e agora assumidamente aliado da resistência, caminhava ao lado dela. Mas ele estava diferente. O peso dos anos, das derrotas acumuladas, da sensação de estar lutando contra um inimigo invencível, começava a curvar seus ombros. Num fim de tarde cinzento, Rosa parou diante de um trator que avançava sobre uma pequena vila de casas de madeira. Ela ergueu os braços, o corpo miúdo contrastando com o tamanho da máquina. Vocês não vão derrubar mais nada! Gritou, a voz firme ecoando entre o barulho dos motores. O operador hesitou. Olhou para os homens de terno e gravata que supervisionavam a obra. Um deles, de óculos escuros, fez um gesto seco com a mão. O trator avançou. João correu até ela, puxando-a pelo braço. Rosa, sai daí! Eles não vão parar! Então que passem por cima de mim! Respondeu, os olhos ardendo de raiva.
No último instante, ele a arrastou para fora do caminho. O trator avançou e destruiu a primeira casa. O barulho foi ensurdecedor, seguido pelos gritos desesperados da família que ainda tentava salvar suas coisas. Rosa caiu de joelhos, chorando. Eles vão apagar tudo, João. Tudo. Como se a gente nunca tivesse existido. Ele se ajoelhou ao lado dela, a voz embargada. Então a gente precisa encontrar outra forma de resistir. Gritar já não basta. Precisamos mostrar ao mundo o que estão fazendo. Foi nesse momento que a subtrama ganhou força. Entre os manifestantes, surgiu Carlos, um jovem estudante de jornalismo, câmera pendurada no pescoço e coragem nos olhos. Ele havia acompanhado os protestos em silêncio até então, mas naquela noite, procurou Rosa e João. Se o governo controla os jornais, a rádio e a televisão, então a gente precisa contar a nossa versão. Eu posso registrar tudo. Fotos, filmes, entrevistas. Quero que o mundo saiba que São Paulo não está sendo construída, está sendo engolida. Rosa enxergou nele uma chama nova, algo que podia reacender a esperança. Carlos, você tem ideia do risco que corre? Eles não querem que ninguém saiba a verdade. É justamente por isso que eu vou fazer. João, mais cético, olhou para o garoto. Você tem coragem, mas coragem sozinha não segura a pancada. Eles não pensam duas vezes antes de silenciar quem atrapalha. Então que tentem me calar, respondeu Carlos. Mas enquanto eu tiver essa câmera, a nossa história não vai ser esquecida. Os três formaram uma aliança improvável. Rosa com sua força incansável de liderança, João com sua experiência e conhecimento dos bastidores, e Carlos com sua juventude ousada e a arma poderosa da informação. A partir daquele momento, cada manifestação foi registrada. Cada remoção violenta, cada família desalojada, cada grito sufocado. Carlos transformava a dor em imagens, e essas imagens, aos poucos, começaram a circular em jornais alternativos, panfletos clandestinos e até em algumas rádios independentes que ousavam dar voz ao povo. Mas quanto mais visibilidade eles ganhavam, maior era o perigo. Certa noite, após uma longa reunião, João caminhava sozinho por uma rua deserta quando percebeu que estava sendo seguido. Apressou o passo, mas os passos atrás dele também aceleraram. Virou-se e viu dois homens de casaco escuro. Engenheiro João, não é? Disse um deles, com tom irônico. Quem pergunta? Respondeu, tentando disfarçar o medo. Gente que se preocupa com o futuro. E o futuro não tem espaço para traidores. Um soco rápido atingiu seu estômago. João caiu de joelhos, sentindo o ar faltar. O outro homem se inclinou, sussurrando. Avisa sua amiga e o moleque da câmera. Se continuarem atrapalhando, o rio não vai ser a única coisa a ser enterrada nessa cidade. Eles se foram, deixando-o sangrando no chão. Na manhã seguinte, Rosa foi visitá-lo. Encontrou abatido, mas com o olhar ainda firme. Eles já sabem quem nós somos, Rosa. Agora não tem mais volta. Então a gente continua. Mesmo que custe caro. Carlos, ao ouvir o relato, ergueu sua câmera e disse: quanto mais eles tentarem calar, mais alto vamos gritar. Se eles querem sombras, nós vamos trazer luz. Durante uma grande manifestação, um choque violento entre a polícia e os moradores deixou dezenas de feridos. No meio da confusão, Carlos desapareceu. Rosa e João o procuraram desesperados, mas só encontraram a câmera quebrada no chão, perto da margem enlameada do rio. Rosa segurou contra o peito, em silêncio, enquanto as sirenes ecoavam pela avenida. João, com a voz embargada, murmurou: eles foram longe demais. Agora é guerra. O avanço das obras destrói bairros inteiros. Rosa e João resistem cada vez mais, e surge Carlos, que dá voz e imagem à luta. Mas o sequestro misterioso do jovem marca um grande ponto de virada, elevando o conflito a outro nível. A Marginal Pinheiros começa a se erguer imponente, mas o desaparecimento de Carlos coloca Rosa e João diante de um dilema. Continuar a luta sabendo que podem ser os próximos, ou desistir para sobreviver. A cidade já havia mudado. Onde antes existiam ruas de terra, casas humildes e quintais com pés de manga, agora surgiam pistas largas de asfalto negro, margeadas por placas de metal e viadutos de concreto. O rio Pinheiros, antes um curso d'água vivo, embora já poluído,
começava a se transformar em um espelho imóvel, aprisionado por margens cimentadas que sufocavam sua respiração. Era o auge da construção da Marginal Pinheiros. As autoridades celebravam. Manchetes estampavam palavras como modernidade, avanço e progresso. Mas nas sombras dessa obra grandiosa, crescia uma ferida invisível, a ferida das famílias expulsas, dos trabalhadores silenciados e da memória coletiva que se esfarelava. Foi nesse cenário que Rosa e João se encontraram numa noite chuvosa, em um bar discreto no Butantã. Ambos estavam exaustos, mas agora dividiam não apenas a luta, e sim o peso da ausência de Carlos. Rosa mexia distraída na xícara de café frio. Já faz semanas, João. Nenhum sinal dele. Ninguém sabe, ninguém viu. Ele respirou fundo, as mãos trêmulas segurando o copo de pinga. Sequestrado, Rosa. Você sabe tão bem quanto eu. Eles fizeram o mesmo com outros. Só que dessa vez, pegaram o nosso garoto. Ela encarou o vazio. A imagem da câmera quebrada ainda a assombrava. E se ele ainda estiver vivo? E se estiver esperando que a gente faça alguma coisa? João, apesar do cansaço, olhou nos olhos dela. Então a gente vai fazer. Mas precisamos ser espertos. O que eles querem é que a gente desista, que o medo nos paralise. Se a gente continuar, corremos o risco de ter o mesmo fim. Rosa respirou fundo, engolindo as lágrimas. João, eles podem levar as casas, podem cimentar o rio, podem até enterrar a nossa história. Mas eles não vão calar a nossa voz. Nem a minha, nem a sua, nem a do Carlos. Foi nesse instante que surgiu a ideia mais ousada: invadir os arquivos oficiais da prefeitura. João, ainda com contatos antigos no corpo técnico do governo, descobriu que relatórios, mapas e registros fotográficos estavam guardados em um prédio próximo à própria obra. Documentos que revelariam a farsa, despejos ilegais, indenizações nunca pagas, contratos fraudulentos, acordos entre políticos e construtoras. Se conseguirmos essas provas, Rosa, ninguém mais vai poder dizer que é invenção. Vai estar lá, preto no branco, a verdade deles contra a nossa. Ela sentiu, os olhos ardendo de determinação. Então é isso. Vamos trazer à tona o que eles tentam esconder. Por nós. Pelo Carlos. Por todo mundo que perdeu seu lar. Naquela madrugada, os dois se aproximaram do prédio em silêncio. A chuva fina ajudava a encobrir seus passos. O coração de Rosa batia acelerado, enquanto João forçava uma pequena porta lateral que sabia estar mal trancada. O interior estava mergulhado em penumbra. Pilhas de caixas de papelão, pastas de couro, máquinas de escrever abandonadas. O cheiro de mofo misturava-se ao de tinta e poeira. Aqui está, sussurrou João, puxando uma gaveta pesada. Relatórios de remoções. Datas, nomes, assinaturas. Rosa folheava as páginas, os olhos arregalados. Meu Deus, aqui diz que algumas famílias nunca receberam nada. Estão listadas como indenizadas, mas o campo está vazio. De repente, o som de passos ecoou pelo corredor. Ambos congelaram. Lanternas começaram a varrer a escuridão. Segurança! Murmurou João, puxando Rosa para trás de uma estante. As luzes se aproximavam. O tempo corria. Temos que pegar o máximo que der e sair daqui. Disse ela, com a voz firme, embora o coração estivesse disparado. João enfiou pilhas de documentos numa pasta. Rosa agarrou uma caixa com fitas e fotografias. Quando estavam prestes a sair, um dos seguranças virou o corredor e os flagrou. Ei! Quem tá aí? O grito ecoou pelo prédio. Segundos depois, mais passos apressados soaram. A perseguição começou. Eles correram pelos corredores estreitos, tropeçando em caixas e móveis abandonados. As lanternas o seguiam, a voz dos guardas cada vez mais próxima. Rosa sentia o peso da caixa nos braços, mas não largava. Era como se carregasse não apenas papéis, mas toda a memória que tentavam apagar. Ao alcançarem a saída lateral, João forçou a porta e gritou: Corre, Rosa! Eu seguro eles! Ela hesitou. Não! Você vem comigo! Vai! A história é mais importante do que eu. Os olhos dele ardiam, refletindo anos de luta, de perdas, de resistência. Mas Rosa não aceitou.
Segurou-o pelo braço e juntos saíram correndo para a rua encharcada. Atrás deles, os guardas dispararam gritos e ameaças, mas a chuva forte e o barulho da cidade os engoliu. Horas depois, já escondidos num pequeno quarto emprestado por amigos, Rosa abriu a caixa de fotografias. Entre imagens de obras e mapas, encontrou algo que fez seu coração parar: uma ficha com o nome de Carlos. Estava listado como elemento subversivo. Ao lado, uma observação escrita à mão: custódia temporária, destino confidencial. Rosa levou as mãos à boca, tentando abafar o soluço. João, eles sabiam de tudo. Ele não desapareceu por acaso. Eles o prenderam. E Deus sabe onde ele está agora. O engenheiro passou a mão pelo rosto, sentindo o peso do mundo sobre os ombros. Isso muda tudo. Agora não é mais só sobre as casas, sobre o rio, é sobre vidas. A Marginal não está só enterrando bairros. Está enterrando pessoas. Do lado de fora, a cidade seguia indiferente. Carros aceleravam, buzinas ecoavam, e o rio corria lento, quase imóvel, como se fosse cúmplice silencioso de tudo que acontecia às suas margens. Mas dentro daquele quarto pequeno, um pacto foi selado. Rosa, com os olhos marejados mas firmes, declarou: nós vamos até o fim. Pela memória dos que perderam, pela voz dos que calaram, pelo Carlos. Não importa o preço. E João, apesar de saber que o preço podia ser a própria vida, respondeu apenas: até o fim. Rosa e João arriscam tudo ao invadir os arquivos e descobrem provas incontestáveis da corrupção por trás da Marginal Pinheiros. O choque final vem com a revelação de que Carlos estava listado oficialmente como preso político, elevando a tensão ao limite. Com documentos em mãos e a cidade correndo para um futuro de concreto, Rosa e João precisam decidir: revelar a verdade, mesmo que isso custe a liberdade, ou até a vida. O sol nascia preguiçoso por trás dos prédios da cidade, tingindo o rio Pinheiros com reflexos dourados que pareciam zombar de sua água escura e parada. A Marginal, quase pronta, já era cortada por carros que deslizavam velozes, como se corressem para o futuro. Mas Rosa e João sabiam: por trás daquele progresso, havia cicatrizes profundas, escondidas sob o concreto. No quarto pequeno e abafado onde se refugiavam, os documentos estavam espalhados pelo chão: mapas, relatórios, fichas com nomes de famílias expulsas e, no centro de tudo, a ficha de Carlos. Rosa segurava aquele pedaço de papel como quem segura um coração frágil. Se a gente soltar isso para a imprensa, João, pode ser que o nome dele apareça. Pode ser que alguém diga onde ele está. O engenheiro, de olhar cansado mas firme, respondeu: e também pode ser que eles venham atrás da gente. Que nos calem de vez. Você sabe do que são capazes. O silêncio pairou pesado entre os dois. Do lado de fora, o som constante de motores ecoava, como uma trilha sonora implacável do progresso. Naquela tarde, Rosa tomou a decisão: eu vou falar. Não vou guardar essa dor só para mim. Se eles querem me calar, vão ter que fazer isso diante de todos. João hesitou, mas no fundo sabia que não havia outro caminho. A verdade precisava vir à tona, mesmo que o preço fosse alto. Ele conseguiu contato com um jornalista independente, Marcelo, que ainda ousava publicar denúncias sobre a cidade. O encontro foi marcado em uma padaria simples, na Vila Madalena. Marcelo, um homem magro de óculos arredondados e expressão atenta, ouviu cada palavra de Rosa com um gravador sobre a mesa. Vocês têm noção do peso disso? Se eu soltar, não vai ter como voltar atrás. Rosa apertou as mãos trêmulas sobre os documentos. É isso ou viver no silêncio. E o silêncio já levou meu irmão. João completou, a voz firme: a Marginal Pinheiros não é só uma estrada. É um cemitério de histórias, de famílias, de pessoas. Vocês, jornalistas, precisam mostrar isso. Marcelo assentiu lentamente. Se preparem. Quando isso sair, não vai ter como se esconder. Dias depois, a manchete corria em panfletos clandestinos e em rádios que ousavam transmitir a contramão da versão oficial. Marginal Pinheiros, a estrada que enterrou famílias e apagou vidas. As provas estavam lá: contratos falsificados, famílias listadas como indenizadas que nunca receberam um centavo, e fichas como a de Carlos, provando que as remoções não eram apenas urbanísticas, mas também políticas. A cidade reagiu em choque. Uns duvidavam,
Outros se indignavam. Trabalhadores que haviam perdido suas casas começaram a se juntar em protestos pequenos, tímidos, mas corajosos. A prefeitura, em contrapartida, classificou tudo como mentiras de agitadores. Na noite seguinte à publicação, Rosa voltava para casa quando percebeu que era seguida. 2 homens de terno, em um carro preto, estacionaram a poucos metros. Ela apressou o passo, mas manteve a cabeça erguida. Sabia o risco que corria. No esconderijo, contou a João. Eles já sabem. Estamos marcados. Ele segurou suas mãos. Seja o que for, Rosa, não se arrependa. A história precisava ser contada. Ela sorriu, um sorriso triste mas cheio de força. Se Carlos estivesse aqui, ele faria o mesmo. Ele acreditava que o rio ainda podia ser limpo, que a cidade podia mudar. Agora é nossa vez de acreditar. Semanas depois, um rumor começou a circular. Presos políticos estavam sendo transferidos de um centro de detenção secreto. Rosa alimentou a esperança. Será que Carlos estava entre eles? Nunca soube ao certo. Alguns diziam que sim, outros que não. O fato é que o nome dele jamais desapareceu das listas de desaparecidos da cidade. Mas Rosa entendeu que, mesmo que nunca mais o visse, a voz dele não havia sido calada. Porque a ficha estava ali, nas mãos do povo, denunciando que ele existiu, que lutou e que foi levado. Anos se passaram. A Marginal Pinheiros foi concluída, transformando-se em uma das artérias mais importantes de São Paulo. Carros cruzavam diariamente suas pistas, apressados, indiferentes à história enterrada sob o asfalto. Rosa, já mais velha, caminhava certa manhã pelas margens do rio, agora cercado por prédios altos e barulho incessante. O reflexo da água ainda carregava o mesmo ar de silêncio pesado, mas para ela havia também outro som, o eco das vozes que haviam lutado, sofrido e resistido. Ao lado dela, João, de cabelos grisalhos, parou e disse: a Marginal virou símbolo de progresso, mas também de esquecimento. Só que enquanto a gente lembrar, eles não vencem totalmente. Ela sorriu, olhando para o horizonte. Eles podem erguer prédios, podem cimentar o rio, podem até tentar apagar nomes dos registros. Mas não podem apagar memórias. O rio guarda tudo. Ele sempre guardará. Rosa e João enfrentam perseguição, mas revelam os documentos. A cidade toma conhecimento da verdade escondida. Carlos nunca retorna, mas seu nome permanece como símbolo de resistência. A Marginal Pinheiros continua sendo usada diariamente, mas cada curva, cada quilômetro, carrega a memória de quem foi silenciado para que ela existisse. Rosa e João, envelhecidos, caminham às margens do rio e entendem que, embora a luta deles tenha custado caro, a voz da verdade nunca foi totalmente calada. Assim se encerra a história não contada da Marginal Pinheiros, uma estrada de concreto construída sobre vozes, mas que, no fundo, nunca deixou de ecoar a resistência de quem ousou lutar.